Se o meu irmão tivesse tido uma prévia do que estava por vir, tipo a Cassie Webb, ele já teria sacado que esse Madame Web ia ser tipo um baita vácuo no universo do Homem-Aranha da Sony. Um spin-off sem sal, mano, que nem chega perto do mínimo de charme que a gente espera de um filme de super-herói. A mina principal, que nem nunca foi chamada desse nome antes, vem de uma vibe meio alternativa do multiverso da Marvel, o que sugere que a Sony tá meio perdida procurando mais personagens pra explorar, já fez com Morbius e Venom. A original Madame Web era aquela vovó de cadeira de rodas, cega e com os poderes psíquicos sinistros. Agora, na versão nova, ela é uma motorista fitness da geração X que tem os vislumbres das paradas ruins que tão pra rolar, com tempo suficiente pra evitar o pior. E ainda dizem que ela pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Não são poderes tão broxantes, mas você jura que merecem uma história solo. Quando a coisa se repete, fica meio já vi melhores. Tipo, as visões até são tensas, meio que nem em premonição, mas a parada de vamos tentar de novo da Cassie acaba tirando a graça de tudo, mano. Mesmo com uma atriz tão esperta como a Dakota Johnson, que tá ligada que podia cair de paraquedas no próximo Mulher Gato, aí fica com umas leituras de texto meio doidas. Madame Web jamais ia chegar perto do nível dos filmes Vingadores que a Disney mandou ver. O enredo é uma bagunça, as cenas de ação tão ultrapassadas e os efeitos especiais parecem ter saído do fundo do baú. Tem até um negócio que fica repetindo, onde a Cassie fica no meio de umas paradas com uma bola de plasma gigante, com os tentáculos parados, que é de fazer vergonha alheia. Mas pega só essa mano, os ingressos custam quase tanto quanto um filme legítimo da Marvel. Então, qual é a desculpa pra se contentar com essa cópia fajuta? Nemrola. Pô, saca só, boa parte de Madame Web se passa em Nova York em 2003. Só que com uma abertura que parece ter saído direto de um set de selva amazônica de filme tipo Dora e a Cidade Perdida de Ouro. A mãe da Cassie, Constance, interpretada pela Carrie Bichet, tá grávida e prestes a dar à luz, mas resolve dar um rolê até o Peru pra encontrar uma aranha rara que dizem ter poderes de cura. Ela, que é cientista e nem liga pras lendas de Lazaranas, acaba caindo na roubada. Mano, o patrocinador da expedição, o Ezequiel Sims, interpretado pelo Tahar Rahim, passa a perna nela, aí a Constance morre na selva depois de ser mordida por uma dessas aranhas esquivas, que acaba passando os poderes dela pra filha que ainda não nasceu. Olha só, sei que é um filme de HQ, mas olhando assim, parece mais mitologia grega do que história em quadrinhos. A Cassie, ou Cassandra, saca só a referência, cresce órfã em Nova York, e só descobre seus poderes de prever o futuro depois de passar por uma experiência quase morte aos 30 anos. E o mais doido é que diferente da Cassie da mitologia, as pessoas acreditam nela de boa. Pô, o Ezequiel também mora em Manhattan e é obcecado com uma visão que tem direto. Ele deu um jeito de roubar uma aranha e ganhou uns poderes meio diferentes pra lidar com o problema dele. O cara é um monotemático total, só quer evitar que 3 minas que ele vê na visão matem ele. Antes que ele possa virar presunto num trem, a Cassie saca o esquema e salva o pescoço dele. As possíveis assassinas são só adolescentes, a Julia Corval, interpretada pela Sydney Sweeney, a Ania Corazon, papel da Isabella Merced, e a Mattie Franklin, atuação da Celeste O'Connor, mas tão com potencial pra virarem Mulheres-Aranha, e isso ameaça o Ezequiel. Sério, já tá começando a ficar meio lotado de super-heróis aracnídeos, com aquele tanto de variação que os filmes recentes tipo Verso Aranha da Sony trouxeram. E em vez de clarear essa confusão toda, o filme da Clarkson, escrito junto com mais 3, só joga mais teia no lance, antecipando um futuro trio de justiceiras, além do que a Cassie já tá destinada a ser. Sem considerar o potencial de futuros encontros, o jeito que a Clarkson conduziu o filme parece um retorno aos filmes de super-heróis sem graça que Hollywood fazia antes da Marvel entrar em ação com a Disney. Só que isso foi em outro estúdio. Mesmo nas cenas filmadas em locais reais, o filme parece mais um desfile de dublês. Tipo, as cenas de perseguição de ambulância tão até maneirinhas, aproveitando uma vibe mais realista, mas as interações cheias de efeitos especiais com Ezequiel, que as garotas chamam de cara de teto porque ele fica de cabeça pra baixo, parecem tão nada convincentes. Até a roupa dele é meio vergonhosa, apesar da máscara servir pra esconder a boca do Raim. Uma pena, porque a gente acaba perdendo o talento desse ator francês, e ainda por cima os lábios dele parecem que não tão sincronizados com o que ele tá falando, o que dá a entender que a performance não saiu como planejado. Por outro lado, a Dakota Johnson e a Sydney Sweeney trazem uma vibe bem descolada pros seus personagens, que dá até pra interpretar como meio camp, se precisar. Tem umas pistas, ou seria pedaços soltos, de que Madame Web queria ser mais ousado e fora da caixa do que acabou sendo. Dá pra imaginar uma versão onde a personagem tivesse um lance com o colega paramédico, e futuro tio Ben, interpretado pelo Adam Scott, o que poderia ter deixado a conexão deles ainda mais forte. Mas não, a Cassie passa a maior parte do tempo cuidando das 3 minas, rodeada por umas referências meio sem sal ao consumismo de 2003, produtos antigos da Pepsi, um anúncio clássico da Calvin Klein e até uma dança em cima da mesa ao som de Toxic da Britney Spears. No fim das contas, Madame Web parece um misto entre um comercial estendido de refrigerante e um teaser para mais e mais spin-offs. Seja qual for o futuro, tamo junto, promete a Cassie. Mas nem precisa ter poderes de previsão pra sacar que essa franquia específica já era, ou ser um metido pra esperar coisa melhor. O universo do Homem-Aranha tá crescendo pra caramba, né? Mas tirando os filmes com Aranha no papel principal, esse universo do Aranha fica meio complicado. Agora, a gente conhece mais uma super-heroína da turma do Aranha, a Madame Teia, também conhecida como Mulher-Aranha. E aí, será que Madame Web amplia mesmo o universo do Homem-Aranha? A Dakota, que faz o papel principal, falou numa entrevista que a história original que ela viu era bem diferente da versão final. Isso é igualzinho ao plano da Marvel pra fase 5.
Até agora, confusão é a palavra que melhor descreve essa tentativa. E a mesma coisa vale pro multiverso do Homem-Aranha. Madame Web conta a história de como essa super-heroína feminina da teia se tornou o que é. O universo do Homem-Aranha tá crescendo pra caramba, né? Mas tirando os filmes com Aranha no papel principal, esse universo do Aranha fica meio complicado. Agora, a gente conhece mais uma super-heroína da turma do Aranha, a Madame Teia, também conhecida como Mulher-Aranha. E aí, será que Madame Web amplia mesmo o universo do Homem-Aranha? A Dakota, que faz o papel principal, falou numa entrevista que a história original que ela viu era bem diferente da versão final. Isso é igualzinho ao plano da Marvel pra fase 5. Até agora, confusão é a palavra que melhor descreve essa tentativa. E a mesma coisa vale pro multiverso do Homem-Aranha. Madame Web conta a história de como essa super-heroína feminina da teia se tornou o que é. O vilão da história é o Ezequiel Sims, interpretado magistralmente pelo Tahar Rahim, com uma carranca de fazer tremer, que faz o serviço padrão de vilão ao matar a mãe da nossa heroína e já é um sinal sinistro do que está por vir. Só que como isso rola antes mesmo de alguém saber quem é o Homem-Aranha, ele acaba sendo chamado de cara do teto pelas vítimas. As minas vestidas de Mulher-Aranha só aparecem em visões proféticas compartilhadas pelo Sims e pela Cassie, que nessa fase complicada da vida dela é uma paramédica em Nova York com um monte de problemas de mãe. O lema icônico com grande poder tá sempre na ponta da língua de todo mundo, o futuro tio Ben tá presente, mas tudo isso é meio que de forma irresponsável. Eles dão um jeito de escapar do sistema de vigilância de última geração do Sims pra 2003, e aí a Mati, a Julia e a Nia dão um rolê num restaurante onde o vilão acaba encontrando elas dançando na mesa ao som de Britney Spears. Madame Web é tipo um filme de 80 milhões de dólares, 63 milhões de libras esterlinas, que tem a qualidade de um super-herói não licenciado que você pintaria na lateral de um parque de diversões. É meio deprê e parece que tá até com vergonha de si mesmo, uma vibe de quem tá ali só porque os chefões da Sony mandaram pra manter a máquina funcionando no universo paralelo ao do Homem-Aranha, enquanto o verdadeiro Aranha tá emprestado pro universo cinematográfico Marvel da Disney. Embora não seja diretamente dito, parece que Madame Web tá no mesmo mundo do Morbius e do Venom, onde dá pra sacar que tem um Homem-Aranha por ali, possivelmente o do Tom Holland, mas ninguém pode falar nada sobre ele por questões legais. O filme se passa em 2003. Tem um tio Ben, interpretado pelo Adam Scott, cuja irmã, papel da Emma Roberts, tá pra ter um bebê, mas ela sabe o nome do moleque, só não consegue falar, tipo tá amaldiçoada por uma bruxa das antigas. O Ben trabalha com uma paramédica chamada Cassie Webb, cuja mãe foi assassinada na Amazônia quando ela ainda tava na barriga. Tem até uma frase que diz, quando você assume a responsabilidade, um grande poder virá, uma versão meio zoada do famoso bordão do Homem-Aranha, agora parecendo que foi traduzido errado num aplicativo. O roteiro do filme foi parcialmente escrito pelo Matt Sazama e pelo Burke Sharpless, que também trabalharam em Morbius, e parece que deram um Ctrl+C mais Ctrl+V nos poderes do super-herói pro meio das selvas das Américas. A mãe da Cassie estava atrás de uma aranha peruana super rara, cujo veneno podia turbinar a estrutura celular dela. O segurança dela, o Ezequiel, interpretado pelo Tahar Rahim, dá um tiro nela e rouba a aranha para ficar no controle dos poderes, o que faz ele ter visões de que vai ser morto por 3 mulheres-aranha, que mais tarde viram um trio de adolescentes sem supervisão, a Julia Corval, a Mati Franklin e a Nia Corazon, e ele tá decidido a caçar e matar elas. Depois de uma experiência de quase morte, a Cassie começa a ter umas visões que acabam fazendo ela virar uma espécie de guardiã desse trio meio rebelde. O famoso diálogo do trailer que ficou super famoso. Ele estava na Amazônia com minha mãe quando ela estava pesquisando aranhas pouco antes de morrer. Na verdade, nem aparece no filme final. Mas a Dakota Johnson tem várias oportunidades para soltar umas falas tão bizarras quanto: tomara que as aranhas tenham valido a pena, mãe. Ela solta em certo momento. E em outro, suspira. Claro que foi ruim, ela morreu. A forma como ela diz cada frase é quase como se estivesse desmascarando a Ellen DeGeneres contando uma mentira.